Bem-vindo a este ensino onde vou falar sobre como ouvir a voz de Deus. Isto é parte de uma série que estou fazendo chamada de Como Fazer. A primeira fala sobre como libertar pessoas. A seguir, como curar os doentes e dessa vez como curar os doentes. Caro Pai Celestial. E é uma série muito prática. Não são doutrinas muito profundas que estou abordando, mas estou dando conselhos práticos desta vez. Como ouvir a voz de Deus. E vamos ver como Deus fala conosco. Vamos entender como ouvimos. E nós vamos compartilhar. Eu vou compartilhar alguns testemunhos, como Deus tem falado comigo. Assim você também pode perceber que Deus fala com você. Deus pode falar com você da mesma forma. Então, como ouvir a voz de Deus, é sobre isso que vamos falar hoje. A primeira coisa que eu quero dizer é que Apocalipse, o livro do Apocalipse, Jesus disse uma coisa às 7 igrejas, ele disse a todas as 7 igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Quem tem ouvidos, escute o que o Espírito está dizendo. Ele não está falando sobre dossiês, por quê? Quantas vezes você encontrou pessoas que não têm ouvidos? Todos nós temos ouvidos, 2 deles. Mas só porque você tem ouvidos, não significa que você realmente pode ouvir o que você escuta. Ou o que Deus está dizendo, porque muitas vezes Ele não fala por esses ouvidos. Mas Ele fala através de outros ouvidos, Ele fala através do nosso espírito. Então, se você está apenas esperando por Deus falar aos seus ouvidos, vai perder o que Ele está dizendo. Não basta ter ouvidos. Para ouvir o que Deus diz, você precisa ter ouvidos aqui. Precisa escutar pelo Espírito. E eu quero dizer, para você e eu realmente termos essa relação com Deus, precisamos nascer de novo. E muitos cristãos, eu não sinto Deus falar com eles. E o motivo é que são cristãos, não são verdadeiramente renascidos. Quero dizer, antes de renascer, eu rezava para Deus, houve momentos que eu realmente gritava e chorava, clamando a Deus, e rezava e não sentia que Ele estava lá. Era como rezar para um teto, não havia relação alguma. Mas é isso que Isaías 59 está dizendo, que por causa dos nossos pecados, Deus esconde seu rosto e não pode nos ouvir. Mas o que eu vivi foi quando eu renasci, quando eu me converti. Tornei-me ou experimentei o perdão pelos meus pecados, aquela parede, aquele teto, eu senti que estava entre mim e Deus. Apareceu. Então Deus, Ele veio, Ele se tornou uma parte real da minha vida e eu experimentei repetidas vezes como Deus estava presente e podia falar comigo. Então, se você nunca experimentou Deus falando com você, há uma grande chance de você não ser renascido. E você precisa nascer de novo completamente, precisa se arrepender, se afastar dos seus pecados, ser batizado em Cristo e receber o Espírito Santo para entrar e viver esta vida. Lida no livro de Atos, a vida lida na Bíblia, a vida que vou contar aqui. Mas como Deus nos fala, Ele pode falar conosco através da nossa voz audível, mas aqui não frequentemente. Porque não é comum Deus falar através de uma voz audível. Se olhar para os evangelhos, os 4 evangelhos, Deus só falou 3 vezes em voz audível. A primeira vez foi. Se você se lembra quando Jesus foi batizado, a segunda vez foi no monte, palavras difíceis de dizer para um dinamarquês, mas onde Jesus se revelou. E a terceira vez foi quando Jesus foi crucificado. Nessas 3 vezes, você vê Deus falando do céu com uma voz audível. Então todos ao redor ouviram. Sati, conheço pessoas que ouviram Deus falar com uma voz audível. Eu nunca experimentei isso até hoje. Isso não significa que Deus não fale. Não significa que o Espírito Santo não guie. Não significa que eu não... Sonhos e visões e muitas outras coisas estão acontecendo, mas eu nunca vivi um dia como hoje. Andando com Deus por 25 anos ou muitos anos, 26 anos, algo assim, eu nunca ouvi Deus falar comigo com uma voz audível. Então, se você está esperando e só pensa em Deus, só posso falar desta maneira. Você vai perder uma relação incrível com Deus, vai perder tantas coisas, porque Deus pode falar de muitas maneiras. A voz audível pode ser uma delas, mas não é frequente que isso aconteça.
Muito frequentemente ele fala pelo seu espírito. Deus fala pelo seu espírito ao nosso ouvido interno, ao nosso espírito. E eu escrevi aqui a pequena voz de Deus, uma voz calma e suave. E a forma como acontece vai falar ao nosso espírito, eu posso dizer assim. Com uma voz interior suave é como eu descrevo muito frequentemente, como se não ouvisse. De fora, mas é como sônico. Nossa, é como se alguém tivesse acabado de me dizer algo, sem que eu tenha ouvido a voz me dizer isso. Mas naquele momento, aquela voz se encerra, alguém terminou de falar. Eu sei disso porque acabei de ouvir. Faz sentido? É quase como se eu não ouvisse Deus falar. É quase como se ele tivesse colocado isso em mim. Mas pode parecer tão real e pode parecer que, nossa, Deus falou. Anos atrás eu estava sentado em um computador e escrevendo algo. E foi uma das vezes mais claras que eu já ouvi Deus falar. Eu ouvi Deus dizer, Torben, escreva um livro. E era quase como se tivesse vindo daqui. E eu fiquei tipo, o quê? O quê? Deus, escrever um livro? Eu não sou bom na escola, nunca escrevi um livro na minha vida toda. Como posso escrever um livro? E Deus me disse, tipo, eu te dou um capítulo por dia, então você não deve escrever. E foi uma experiência muito, muito clara que tive lá. E eu fiquei tipo, uau! Eu fui até minha esposa, Deus acabou de falar comigo, eu estava tão maravilhado. Experiências assim virou um canto da Rua Buga. Tive cerca de 2 semanas em que o Espírito Santo estava lá de uma maneira especial e escrevi o primeiro livro que já escrevi, chamado A Doutrina do Som. Quando terminei aquele livro, houve mais uma vez que Deus falou e ele disse, Torben, espere, vamos publicar o livro até eu dizer agora, a partir de agora vou voltar. Confirme essa palavra na sua vida. E então se passaram 3 anos antes de Deus falar sobre isso novamente. Então eu vivi uma experiência com Deus. Falou e tem falado comigo. Mas às vezes podem passar semanas. Às vezes podem passar meses. Já passei por isso vários meses sem ouvir Deus falar comigo. Então, não é como se eu ouvisse vozes todos os dias assim no meu íntimo. Às vezes, são algumas vezes ao ano que eu sinto tipo, nossa, o evangelho inteiro, mas quando Deus fala assim, é como sim, Senhor, é isso que estou fazendo e realmente tem impactou minha vida, realmente mudou minha vida. Então, e essa primeira vez lá se tornou um livro chamado A Doutrina Sonora. Outra vez, lembro-me de alguns anos atrás, sem entrar em detalhes, eu estava sentado na Dinamarca. E eu estava em um lugar onde eu realmente precisava de dinheiro. Não tínhamos o suficiente para pagar pelo centro e realmente temos algumas contas chegando. Estava orando, clamando a Deus e jejuando ao mesmo tempo. E eu digo, Deus, eu preciso de Ti, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de um milagre. E ali foi como se Ele falasse novamente. Ele disse, Torben, eu já te chamei para fazer algo que não precise de um milagre. E eu fiquei tipo, o quê? Ah, você entendeu. Uau! Não, você não fez. Você nunca me chamou para fazer algo que não leve à América. Você quer que eu viva esta vida independente de você. E aquela pequena palavra, novamente, no meu espírito, teve um grande, grande impacto na minha vida e criou fé em mim. E é algo que mudou minha vida e mudou o resultado da minha vida. O que estávamos fazendo. Então Deus, Ele pode falar. Não com todos, voz audível pode ser, mas lá com uma voz calma, mas ainda assim não significa que é tipo, significa tipo. Ah, Deus acabou de falar comigo, só Deus acabou de falar comigo. Claro que essa voz pode ser mais alto e mais profundo e assim por diante. Às vezes é como, não tenho certeza, acho que talvez tenha sido Deus, outras vezes é como, nossa Deus, eu acabei de falar comigo. E às vezes na minha vida, 25 anos caminhando com Deus, onde eu disse como, uau, Deus falou comigo. Tipo, uau, devo ter sido, eu não sei, 15 vezes, por aí, eu diria. Os momentos em que Ele falou comigo, tipo, não tenho certeza, sinto que Deus disse isso e aquilo, foram. Centenas de vezes, foram muitas vezes. Assim Deus pode falar ao nosso espírito.
Outra maneira de Deus falar contigo e comigo, claro, é através da sua palavra. Leia e ouça, leia e ouça. E quero dizer, aquela vez quando Deus falou comigo sobre escrever um livro chamado A Doutrina do Som, lá Deus realmente falou comigo, depois que ele falou assim, ele falou pela sua palavra, e eu me lembro que estava sentado estudando Romanos 6 e desci. É como se o Espírito Santo realmente, tornando o mundo vivo, e Deus estava falando. Comecei. E quando cheguei ao versículo 14, 6, 14, o pecado não tinha domínio sobre vocês porque não estão sob a lei, mas sob a graça. Quando li essas palavras, elas simplesmente se tornaram como? Como Deus falou comigo, como Torben, o pecado não tem domínio sobre você, Torben. Você é livre, não está mais sob a lei, está sob a graça. Quando li essas palavras, não eram apenas palavras, eram Deus falando por meio dessas palavras no meu espírito. E eu fiquei tipo, então eu sou livre, uau, e levantei no meu escritório, corri por aí e fiquei tipo, uau. Isso mudou minha vida para sempre. Foi uma das experiências mais intensas que já tive com Deus. Foi no meu escritório onde Deus falou comigo através de suas palavras. Eu li a palavra antes várias vezes, mas antes era mais como se eu a lesse e a entendesse. Eu ouvi, entendi com a minha cabeça, mas quando Deus falou através da palavra e veio ao meu espírito, isso mudou tudo. E quero dizer que algumas das experiências mais intensas que já tive com Deus foram através de sua palavra. Bem, eu li a guerra como sou eu. Essa sou eu, estou lendo sobre mim na palavra. Uau! É isso que Deus quer que eu faça, é isso que eu estava buscando uma resposta, e eu li a palavra e aqui está. Então Deus pode também falar através de sua palavra. Leia e escute, ore. Quando ler a palavra e diga, Deus, o que você está me dizendo hoje? Não apenas leia, ore e diga, Deus, o que você está me dizendo hoje? E então leia a palavra e absorva a palavra. Mas não é apenas como essa voz tranquila que ele fala, não é só por suas palavras que ele fala, ele também fala através de visões. E nós lemos isso no livro de Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre Pedro e o primeiro apóstolo, eles falaram sobre o fim dos tempos, como o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E lá eles falaram sobre como os jovens e idosos verão visões, sonhos e profecias e muitas outras coisas. Assim, pelo Espírito, Deus quer falar conosco. Visões, sonhos e profecias. Visões, ali eu escrevi acordado. Porque quando você tem uma visão, você está acordado. Se você está dormindo, eu chamaria isso de um sonho. Então você está acordado aqui e Deus, ele pode falar através da nossa visão, uma das visões mais fortes que tive. Há anos, lembro-me, eu ia ter uma reunião, estava em casa e estava orando. Enquanto eu estava orando em casa e falando em línguas e orando, de repente eu vi coisas à minha frente. Meus olhos estavam abertos, mas era como se eu visse alguém parado na minha frente. Há um problema com o ombro e mesmo quando eu estava sozinho em casa orando, eu pensei, ok. E eu estendi minha mão como se houvesse um homem. Em nome de Jesus, seja curado. Não acho que disse algo, apenas coloquei minhas mãos e ele ficou, nossa. E aquela pessoa foi curada e eu fiquei tipo, nossa. E então eu ouvi algo na visão atrás de mim. E eu me virei. E eu sabia, vi na visão que havia uma mulher atrás de mim, problema com os ouvidos. E eu coloquei minha mão nos ouvidos. E eu removi e nossa, aquela pessoa foi curada. E eu fiquei tipo, nossa. O que foi isso? Tipo, o que aconteceu lá? Então, eu fui para a reunião apenas uma hora depois, eu estava em uma escola, fiz uma reunião, perguntei a todos que estivessem doentes, em oração, e um homem sentado disse, sim, problema no ombro, vem aqui, e ele se levantou. Qual ombro é? Ele disse, eles saíram de Iola, ok? Naquele segundo, coloquei minha mão no ombro dele. Foi assim. Sabe de uma coisa? Isso foi o que eu fiz há uma hora atrás em uma visão. Há uma hora em uma visão fiz exatamente isso. Coloquei minha mão no ombro e não me lembro do que orei. Só fiquei, uau.
E quando tirei minha mão, ele estava tipo, nossa, estou curado. E eu fiquei tipo, eu vi isso há apenas 1 hora. E então, ouvi alguém atrás de mim dizer, ei, Deus também pode curar o ar. E me virei. E havia uma pessoa sentada atrás de mim com um problema de zumbido no ouvido. E eu coloquei a mão no ouvido, mas naquele momento eu estava tipo... Eu vi isso há 1 hora atrás em uma visão e levantei minha mão no ar. E então eu tirei minha mão do ouvido e todos estavam chorando. E ela foi curada e toda a sala explodiu e as pessoas ficaram tão espantadas e eu estava tipo, uau! Então foi uma visão forte que tive enquanto orava de olhos abertos. Eu vi acontecer antes de acontecer. E eu vi outras experiências, não tão fortes, nem tão detalhadas, mas eu vi coisas repetidamente, onde Deus me mostrou coisas. Em uma visão onde de repente aparece e eu vejo coisas e sei o que vai acontecer ou o que eu preciso fazer. Então Deus, Ele pode falar pelo Espírito, Deus pode falar pela sua palavra com voz audível, também Deus pode falar por visão e Deus pode falar através de sonhos. É quando estamos dormindo e... Quando se fala em sonhos, um exemplo forte que me lembro anos atrás, íamos ter uma reunião e naquela noite eu tive um sonho. Um sonho muito, muito claro. No sonho, nossa filha, que naquela época era pequena, Simone, veio até mim. E ela tinha quase como... parecia olhos malignos, demoníacos, quase como olhos do mal. Os olhos eram brancos por inteiro, como preto, tipo branco, e era tão estranho, aqueles olhos, e parecia tão uniforme. E então havia um grande leão, e esse grande leão estava pronto para comer. A cabeça da minha filha e eu vi isso em um sonho, mas então eu tinha uma espada na mão. E imediatamente peguei a espada e de baixo ou de cima cortei a cabeça do leão e ela caiu. E eu acordei, tipo, o que foi isso? O que foi isso? E então minha esposa acordou e disse, preciso falar com você. Eu também, tipo, acabei de ter um sonho e ela disse que algo aconteceu com a Simone essa noite. Eu acordei essa noite, ouvi um barulho, ela era muito pequena naquela época, ouvi um barulho na cozinha, eu fui até a cozinha e lá nossa filha Simone tinha pegado uma tesoura e estava manchando com o olho. Por quê? Porque ela acabou de pegar uma infecção na mesma noite no olho. Então havia muito branco no olho dela, com o olho, e ela não podia abrir o olho por causa a infecção, aquela coisa ali, e ela pegou uma tesoura pronta para tentar cortá-la, mas minha esposa ouviu um barulho e entrou na cozinha e a parou, e eu fiquei tipo, o quê? E então a Simone, ela apareceu e eu a vi, e reconheci aqueles olhos imediatamente. Parecia um grande, grande ataque contra nós como família, e eu senti isso como um ataque espiritual, e precisávamos ir em uma missão. Aquela manhã, foi apenas o dia anterior. Então saí orando e disse, Deus, o que está acontecendo? Eu preciso ir à farmácia. Esse foi meu primeiro pensamento. Devo ir à farmácia e comprar algo para ela? Mas estou sem tempo, precisamos ir em uma viagem missionária, o que faremos? E o sonho, Gordon, de repente reconheci o leão no sonho. Porque nossa farmácia, a farmácia local que tínhamos naquela cidade, naquela época, chamava-se Lima. Farmácia Leão, e fora da nossa farmácia, colocaram um grande leão, e esse grande leão fora da farmácia. Bate, foi o leão que vi no sonho tentando me devorar. Nossa filha. E quando eu vi aquilo, lembro que Sonja tinha a palavra de Deus, a alma, e eu lembro, não vou à farmácia, vou cortar a cabeça do leão e em vez disso vou acreditar. Acredite e lute com a palavra de Deus e ele vai curar. Ordem. E fizemos isso, nós deixamos cair e nós não fomos à farmácia por causa daquele sonho. E oramos com fé e Deus curou nossa filha e seguimos na nossa viagem missionária. Então, foi um ataque contra nós como família e aconteceu um sonho, outro exemplo, muito curto, outro sonho. Estou na Califórnia agora, enquanto estou filmando isso. Estamos fazendo uma viagem de carro pela América. A última vez que estive na Califórnia, há algumas vezes atrás, em Sacramento, eu tive um sonho durante o fim de semana.
de início. Eu tive um sonho no sonho que tive, sonhei que estava pregando o evangelho, mas um homem se levantou, tentando interromper, e quando ele se levantou, eu só me senti confuso, e as pessoas não me ouviam mais. E eu vi aquele homem no sonho, ele não era tão alto, tinha cabelo vermelho, barba grande, não tão alto, mas um cara grande, e eu não vi de perto, só vi sua silhueta. E eu o vi no sonho e acordei. E eu disse às pessoas com quem eu estava hospedado, que estava ajudando a organizar o início, eu disse: hoje vai chegar alguém que vai interromper a reunião. Eu o vi em um sonho esta noite. Ele tinha cerveja vermelha e cabelo vermelho, barba vermelha, não tão alto, cara grande. E se você ver esse homem, esteja pronto. Ele não pode interromper nossa reunião. E eu disse isso às pessoas com quem estou ficando e que também estavam encarregadas da reunião e da segurança lá. O que aconteceu foi, aquele cara no meu sonho, ele vem à reunião naquele dia. E assim que nosso pessoal lá viu ele, olha, temos o cara do sonho, e vieram até lá como esse é o cara do sonho. Então eles se sentaram ao redor dele. Então, no meio da minha pregação, quando ele se levantou e quis interromper, eles se levantaram ao lado dele e você se senta novamente, e isso não interrompeu a reunião. Tem uma foto dele aqui, você pode ver. Ele realmente era um cara, você pode ver que ele estava vestido, tinha sua própria religião, e ele estava lá apenas para interromper a reunião. Mas Deus me deu um sonho no dia anterior, revelando o que ia acontecer para que estivéssemos preparados. Então Deus quer falar conosco, com seu povo, através de sonhos e visões. Outra maneira de Deus falar é através de profecias. E eu escrevo, sempre testado, e precisamos testar tudo, claro, mas especialmente profecias vindas de outras pessoas. Teste, teste, teste. Já vi muitas pessoas se afastarem porque estão perseguindo uma profecia com fé cega, aplicando nossa propriedade às cegas. Eles recebem uma palavra e acreditam que é Deus. Eu recebi muitas profecias, mas eu diria que 90% dessas profecias são falsas. Deus, eu perdi de imediato. Precisa ser confirmado no seu espírito. Você precisa sentir que, sim, isso é de Deus, e você precisa testá-lo. Às vezes eu recebo uma palavra. Sinto que Deus está nisso. Eu anoto, mas estou esperando e observando. E ver se realiza. Outras vezes, tipo, nossa, isso é realmente Deus falando. E profecias são uma grande parte de ser cristão. E muitas das coisas que fazemos é por causa das palavras. Deus falou conosco através de palavras proféticas. E tem sido uma confirmação das coisas que Deus já estava falando comigo em espírito. Espírito no meu espírito, então isso apenas confirma o que de alguma forma você já sabe. Em 2002, 2003 e 2004, por exemplo, recebi 3 profecias. 3 da mesma profecia, em 3 países diferentes, por 3 pessoas diferentes. E a mesma profecia, 3 pessoas diferentes em 3 países diferentes. E a palavra era que eu deveria estabelecer um DNA em uma nova geração. E esse DNA deve passar de geração para geração, e essas pessoas devem ver lares e cidades adotando a fé. Era antes da escola pioneira e agora. Nós fizemos a escola de pioneiros, estamos estabelecendo um DNA na nova geração e vemos como passamos de geração em geração. 6 lares aderiram à fé e ainda não cidades, mas acredito que isso acontecerá. Então, a maior parte do que estou fazendo tem sido assim, uma palavra que Deus me disse. E há novas coisas que vamos fazer agora nos próximos meses, compartilharei isso mais tarde. Mas isso também é porque Deus falou. Mas isso foi primeiro para minha esposa e depois uma confirmação que recebi e assim por diante. Então Deus está falando. Profecias verdadeiras. Mas você precisa testá-la. Você sempre precisa testá-lo. Deus pode se comunicar de muitas outras formas. Isso é apenas algumas das maneiras. Voz audível pelo seu espírito, pela sua palavra. Por visões, por sonhos, por profecias. Mas Deus, ele pode falar através de palavra de conhecimento. Ou seja, de repente você se levanta, uma palavra, sabe? Coisas como você entra em um quarto e sente dor nas costas. Como você sabe disso? Você acabou de perder alguém da sua família e está sofrendo muito. Ou você passa por um divórcio. Como você soube disso? Isso é palavra de conhecimento, quando de repente sabemos algo que não saberíamos.
Deus nos dá uma palavra de conhecimento, Ele também nos dá uma palavra de sabedoria, onde Deus nos dá a sabedoria. Sabedoria sobrenatural para eu simplesmente sei, é assim que é, e é assim que devemos fazer, porque funciona assim. Deus nos dê fé sobrenatural e pode falar sobre isso, Deus pode falar a um burro. Já examinamos a Bíblia, sabemos que Deus falou com um jumento, então eu digo para não limitar. Então, se você for e olhar Números 22 com Balaão, onde o burro falou, mas não foi um burro que falou, foi o anjo do Senhor quem falou, pelo burro. Então Deus, ele pode falar através de um burro. E Deus, ele pode falar com um crente recém-nascido. Deus pode realmente falar conosco através de um pecador. Deus, ele pode falar conosco por muitos. Pessoas. Então não limite Deus. Não limite as maneiras de Deus falar com você. Você e eu quero dizer na minha vida, o que mais me anima nessa caminhada com Deus é como o Espírito Santo está liderando. Como andamos nas coisas que Deus preparou antecipadamente. Não preparou para nós caminharmos, isso é o que mais me empolga. Como as coisas simplesmente, tudo se encaixa e Deus, ele guia, como no outro dia que eu fiz um vídeo com alguém que conheci no Chick-fil-A, onde eu acabei batizando a casa toda. Mas Deus usou um mecânico para isso. 2, e para não nos deixar tentar cedo demais. Então chegamos ao momento certo, no lugar certo, para que aquela família estivesse pronta para renascer e obter uma nova vida. Então, eu quero dizer assim, Deus pode falar através de muitas coisas, não limite Deus. Como nós entramos e vivemos essa vida onde experimentamos a liderança do Espírito Santo, onde sentimos que Deus está falando. Experimentamos sonhos, visões, profecias e a palavra se torna viva. Procure-o. É isso que precisamos fazer. Esteja em sua palavra, procure-o, esteja em sua palavra, fique quieto e ouça. E eu diria especialmente isso, jogue a TV fora se puder, não ouça muito culto também, ouça o louvor, Deus pode falar através do louvor. Mas reserve um tempo em que você não escute música, adoração, rádio e televisão o tempo todo. Por quê? Porque você tem muitas vozes na cabeça. Fique quieto, faça uma caminhada. Vai e converse com Deus e depois apenas seja. Veja. E para mim, não é tão frequente eu entrar em um quarto, fechar a porta e dizer, Deus, preciso de uma resposta agora. E Deus me dê a resposta. Não é tão frequente isso acontecer comigo. Mas eu entro em um quarto e oro e saio e continuo orando e buscando e de repente Deus está falando, não sempre. Naquele momento eu quero que Ele fale, mas com o tempo Deus está falando. Então busque-o, esteja em sua palavra, leia e ouça a palavra. E quando eu digo escute, deixe a palavra ir também, como a Bíblia em áudio é boa. Seja quieto também e escute. Deixe sua mente ser renovada. E isso é uma grande parte disso. Deixe sua mente ser renovada. Seja renovado. Romanos 12 falam sobre isso, que não devemos nos conformar ao padrão deste mundo, mas devemos ser transformados em nossa mente. Transformados pela renovação da mente, para que possamos saber. É através da transformação para a renovação da mente, para que possamos saber qual é a vontade de Deus. E isso aconteceu também no mundo, que estamos no mundo, que deixamos nossa mente em Deus e nas coisas divinas. Então é muito mais fácil ouvir a voz de Deus. Em tudo isso, quero dizer claro novamente, como já disse antes, sempre teste. E eu escrevi 2 ou 3 testemunhas, por quê? 2 aos Coríntios 13, Paulo diz que quando há uma falsa acusação contra alguém, precisamos 2 ou 3 fraquezas para conseguir estabelecer esse caso. Mas não é só contra a queda. Há algo com 2 e 3 testemunhas na Bíblia que precisamos testar as coisas. Precisamos das Escrituras, tem que ser mais de um lugar na Bíblia, precisamos de 2 e 3 testemunhas. Testemunho para realmente saber que isso é de Deus. E eu também direi, quando Deus fala, tenha 2 e 3 testemunhas. Quando fazemos grandes coisas por Deus, muitas vezes Ele fala comigo e então há outras pessoas com quem Ele fala. Então, se você ouvir algo de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, a igreja, o verdadeiro corpo de Cristo. Cristo, tenha pessoas ao seu redor que amam Jesus e você ouve algo e todos ao seu redor ouvem algo completamente diferente. Escute
E eu quero dizer que quando falo da igreja, há perseguição. E a perseguição muitas vezes vem do sistema religioso. Mas não é tudo que é perseguição. Há também coisas que são proteção. E isso não vem do sistema religioso, mas sim do verdadeiro corpo de Cristo, dos fiéis. E infelizmente vi muitos jovens, quem, por exemplo, sai e se casa logo de cara sem realmente pensar nisso. Porque receberam uma profecia e porque alguém estava dando uma palavra e interpretaram a palavra assim e a profecia assim. E sim, Deus falou comigo. Eles percorrem o mundo, leem algo e sim. E depois, novamente, sim, isso é Deus. Mas todos à sua volta sabem a verdade. O verdadeiro corpo de fiéis está preocupado porque vai contra. É a plenitude da palavra de Deus. Não faz sentido. Você não vai lá e se casa de imediato sem seus pais e família saberem. Você não simplesmente vai para a cama com criança e diz que está casado. E o que eu vejo lá é que, infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas por causa de visões e sonhos falsos. Foram enganados por causa de falsidade. Estão sendo enganados porque não é verdadeiramente Deus quem fala, mas sim o seu próprio desejo e sua própria luxúria. E é por isso que precisamos uns dos outros, é por isso que fazemos parte do corpo, recém-convertidos, jovens na fé, precisam de pessoas mais velhas e maduras ao seu redor. Isso pode ajudar. Teste a palavra, teste o sonho, teste a profecia, teste a visão, teste. E quero dizer novamente, tenha cuidado quando pessoas piedosas ao seu redor dizem: ei, eu realmente me sinto mal com isso não é Deus, porque Deus está sempre dizendo isso. Seja cuidadoso e não tome tudo como perseguição, sempre perseguição. Eu experimento perseguição, mas a perseguição vem do sistema religioso, mas proteção vem do corpo de Cristo. E eu diria em tudo isso, precisamos de muito discernimento, muito mesmo. Nem todo sonho vem de Deus. Satanás também pode ter sonhos e também pode ser apenas a sua carne. Não é toda a forma que você interpreta a palavra que vem de Deus, porque Satanás também conhece a palavra. Foi assim que ele tentou Jesus, mas ele tirou a palavra de contexto. Não pode haver falsas profecias nem falsos profetas. Então teste as coisas. Não teste, mas não jogue fora o bebê junto com a água do banho. Somos chamados a viver uma vida forte, a caminhar pelo Espírito, a conhecer Deus. E então, eu quero concluir. Eu sei que já é um vídeo longo, mas espero que isso seja uma bênção para você. Vou ser bem breve. Junte tudo, você que ama Jesus, você nasceu de novo. Se você é uma ovelha dele, então você é uma ovelha dele. Ouça a sua voz. Se você pertence a ele, Deus está falando com você. Ele está falando com todos os seus filhos. Ele está falando. Mas você precisa ouvir. Você precisa ter ouvidos para ouvir o que ele está dizendo. Você precisa tirar um tempo para ouvir. Se você ainda não nasceu de novo, claro, você precisa nascer de novo. Mas se já nasceu, tire um tempo para escutar. No seu dia a dia, ore, busque a Deus, mas também fique quieto e ouça. Vença você. Eu tentei dizer, Espírito Santo, o que você está me dizendo? E quando você ouve aquele sussurro suave, de repente você tem um pensamento. É o seu Deus ou sou eu? E às vezes você precisa tentar e testar. Por exemplo, se você tem um pensamento, se você tem dor nas costas, pode perguntar, com licença, você tem dor nas costas? Ok, se você tiver um pensamento louco, não. Teste assim, depois ore por mais confirmação de outras pessoas. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de visões, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de profecias. Falem muito maneiras. E se você está ciente de todas essas diferentes maneiras que Deus fala, e se você está buscando Deus em oração e jejum e outras coisas, eu garanto você vai experimentar uma vida incrível e linda, onde Deus fala e com o tempo fica cada vez mais fácil de discernir quando é culpa sua, quando é o nosso inimigo ou quando é Deus quem nos fala. Com o tempo fica mais fácil, mas no início é difícil. Por isso você precisa de pessoas maduras ao seu redor que possam ajudar.
ajudar você a testá-lo, mas quando você cresce e amadurece, fica muito mais fácil conhecer a voz de Deus e é uma vida linda, linda. Deus abençoe todos vocês. Tirem um tempo e peçam a Deus. Quando você for dormir, Deus, me dê um sonho, peça a Deus quando acordar, Deus, fale comigo hoje. Peça a Deus durante sua oração, Deus, fale comigo. Fique quieto e ouça esperando. Acredite, espere que Ele fale com você, que Ele o guie e você terá uma vida incrível. Deus abençoe você. Veja os outros vídeos desta série, como fazer. E se tiver outras coisas que você quer que eu fale, como fazer, ou qualquer coisa, então você pode escrever nos comentários. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.